O professor Hélio Couto fala da questão do carro na garagem, que a pessoa precisa acreditar que o carro já está na garagem. E ele diz que quando a pessoa começa a utilizar a ressonância harmônica, a pessoa está utilizando a energia dele, mas vai chegar um momento que a pessoa vai ter que utilizar a própria energia. Isso é uma questão fundamental que as pessoas não dão muita atenção quando começam a utilizar a ressonância harmônica. Por isso que tem pessoas que não têm os resultados que gostaria. Aí você vê aqui na internet algumas pessoas falando: eu utilizei, mas não consegui alcançar o que eu gostaria e etc. Porque elas esquecem que precisam mudar o paradigma dela mesma. Então, o que acontece? Quando a pessoa pensa neste carro, por exemplo, que ela quer, esse é um exemplo que o professor dá, quando ela pensa em algo, ela está tratando com a onda deste carro. Quando ela pensa, neste exato momento, ela entra em contato com os elétrons deste carro em um mundo chamado quântico. É o mundo subatômico. Veja, quando ela pensa e sente, ela acessou o campo das infinitas possibilidades. Então, ela acessou este campo deste carro específico. Suponha que seja uma BMW, ou seja uma Mercedes, seja um Toyota, o carro que você quiser imaginar, qualquer carro. Então, neste exato momento, ela causou o que é chamado de colapso da função de onda. Agora, o que ela precisa fazer? Como ela está tratando neste exato momento com a onda do carro, ela precisa aceitar que esta onda, preste bastante atenção, que esta onda do automóvel já está na garagem dela. Porque quando ela pensa dessa forma, ela está tratando com a onda de probabilidades. Quando ela pensa, ela acessa a onda de possibilidades, uma onda quântica. E quando ela aceita isso, ela recebe isso como uma verdade, ela está tratando com uma onda de probabilidades. Aí o professor cita o seguinte exemplo: a pessoa acabou de visualizar um carro na garagem, né? Só que ela vai lá e abre a porta da garagem para ver se o carro está lá, naquele exato momento. Por exemplo, deixa eu ver se o carro está aqui. Ela está tratando na visualização com uma onda e tenta enxergar uma partícula lá na garagem imediatamente. Ela precisa deixar a coisa acontecer. Porque, como a gente está falando de uma onda de possibilidades, nós estamos falando do campo das infinitas possibilidades. Porque a física quântica é isso, é a física das infinitas possibilidades. Ela precisa deixar as coisas se organizarem da maneira que tem que se organizar. Então, como que a pessoa vai fazer isso? Ela precisa se conectar com esta energia do self dela, com a energia da consciência superior. Você pode também chamar de mente superior, eu maior, eu superior, e você consegue se conectar com esta energia, com esta frequência, através do amor, gratidão, entusiasmo, alegria. Por isso que o professor fala assim: ao invés de você pedir algo, você não precisa pedir. Você simplesmente só tem que agradecer. Agradeço pelo carro que eu tenho. Ponto. Gratidão. Ponto. É isso. Você também não precisa ficar assim: gostaria de ter um carro X na minha garagem. Você pode utilizar a seguinte afirmação: eu tenho este carro na minha garagem. Ponto. Eu sou o proprietário deste carro, desta BMW, e esta BMW está na minha garagem. Ponto. Eu acredito, eu recebo, eu mereço. Gratidão. Quando você faz isso com plena convicção, você é capaz
dependendo do seu estado de consciência, o seu nível de expansão de consciência, você é capaz de sentir os átomos do seu corpo vibrando. Você pode sentir isso quase que como, sabe, como se fosse aquele arrepio. Você sente isso na sua pele, nos seus braços, na sua perna. É como se fosse uma onda de energia. Na verdade, não é como se fosse. Na verdade, é uma onda porque tudo é onda e partícula ao mesmo tempo, segundo a física quântica. Então, você sente esta onda de energia vibrando em todo o seu corpo, quando você já está habituado a sentir esse tipo de vibração, esse tipo de frequência. No início você muito provavelmente não vai sentir isso, quando você estiver praticando como um iniciante, mas depois de uma certa prática você pode perceber isso. Então, quando você imagina determinado carro, você sente o seu corpo entrando nesta frequência, nesta vibração. O seu corpo fala com você. Neste momento, o seu campo eletromagnético está atraindo este carro para a sua garagem. Você fez o que é chamado de cocriação. Você cocriou uma nova realidade. Por quê? Você cria a sua própria realidade. Você já ouviu falar aquele físico Fred Alan Wolf, muito conhecido, que está no filme Quem Somos Nós? Então ele diz, ele que popularizou, vamos dizer assim, ele popularizou esta afirmação: você cria a sua própria realidade. Portanto, quando você pensar em algo, você precisa aceitar isso, mas eu sei que é uma questão de paradigma, porque quando a gente afirma assim, por exemplo, eu tenho $1 bilhão na minha conta, automaticamente o meu subconsciente vai enviar a informação para o meu consciente. Ei, você não tem $1 bilhão na sua conta, porque o subconsciente tem programas mentais que fazem com que ele reaja automaticamente com algumas informações novas chegando e que não estão em harmonia com o que ele tem como presente. Por exemplo, se você não tem $1 bilhão na sua conta, quando você diz isso, eu tenho $1 bilhão na minha conta, automaticamente vem uma voz lá no fundo e diz: ei, isso não é verdade, você não tem isso, você está... Às vezes, se você tiver com dívidas ou se você tiver uma quantia pequena, ele vai falar: você tem tanto na sua conta e assim por diante. Porque o subconsciente armazena as informações, inclusive ele guarda as informações muito antigas, as informações relacionadas às suas crenças conscientes, suas crenças subconscientes e inconscientes. Então, o que é necessário você fazer para melhorar isso? Você precisa reprogramar o seu subconsciente. Não tem outro caminho. Porque aí algumas pessoas podem dizer assim: não, mas tem pessoas que conseguem realizar algumas coisas com tanta facilidade, fazem as coisas, né, prosperam, têm prosperidade, abundância, riqueza, com tanta facilidade. Como que elas conseguem fazer isso? É porque o subconsciente delas já está dessa forma. Se elas não utilizaram alguma ferramenta, como a ferramenta que eu tenho de reprogramação do subconsciente, a ressonância mental, se elas não utilizaram alguma ferramenta assim, elas reprogramaram de outra forma. Pode ser através de ações, você faz determinada ação repetidas vezes, você vai mudando programas mentais subconscientes, crenças negativas por crenças poderosas, através da ação. E você também consegue mudar através de pensamentos repetitivos, pensamentos repetidos. Quando você pensa assim: eu sou rico, por exemplo, eu sou próspera, eu sou milionária, eu sou abundante, eu sou uma pessoa bem-sucedida. Quando você fica falando isso muitas vezes e torna isso algo que você pode chamar de hábito, porque você repete isso várias vezes durante vários dias, o seu subconsciente vai ser reprogramado.
Só que não é tão fácil você fazer isso por muitos dias seguidos. Você pode fazer até por um dia, dois, aí falha outro, faz no terceiro, no quarto, no quinto, aí pula o sexto, vai para o oitavo, aí dá uma falhada, depois volta a fazer daqui 30 dias, e aí o que isso pode demorar muito, demorar bastante. Algumas pessoas dizem que são 21 dias, né, para você reprogramar algumas crenças, só que não são só 21 dias, eu falo isso muitas vezes. Tem crenças que podem demorar muito mais que 21 dias, podem demorar 6 meses para você mudar alguma crença que for muito profunda, relacionada a questões emocionais muito importantes para você, como questões emocionais ligadas a alguém que você ama, como seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu avô. Então, tem questões emocionais muito profundas que estão realmente enraizadas em você e elas precisam ser mudadas para que você tenha os resultados que você gostaria, se você não está tendo. Só que uma forma muito prática de você fazer isso é através de repetição de determinados códigos mentais, códigos arquetípicos, de arquétipos, que é o fundamento da estrutura do universo. Então você pega esses códigos arquetípicos e coloca na sua mente subconsciente enquanto você está dormindo. Você consegue fazer isso através de ondas sonoras. Você pega determinadas informações, porque lembra que no universo tudo é energia e informação. Então você pega determinados códigos mentais e coloca com arquétipos nessas ondas sonoras e você vai enviar para a sua mente através dos seus ouvidos. Então você vai enviar essas ondas sonoras transportando estas informações poderosas. E quando ela chegar na sua mente consciente, ela vai chegar como uma onda, mas ela vai trabalhar na partícula, nos seus neurônios e vai formar novas ligações neurais, ligações sinápticas no seu cérebro. Essas ligações vão fazer com que você tenha esses novos pensamentos. Que tipo de pensamentos? Pensamentos de abundância, prosperidade, pensamentos de autoestima elevada, de uma mente milionária, de amor, gratidão, de entusiasmo, de coragem, de ação. Você não vai procrastinar facilmente com determinadas novas informações. Com essas novas informações, você vai ter um pensamento, por exemplo, de uma mentalidade campeã. Sabe como esses atletas campeões, atletas olímpicos, atletas de futebol, como que eles têm determinados resultados? Porque eles têm uma mentalidade de uma pessoa de sucesso. Então você coloca esses códigos mentais de uma pessoa bem-sucedida. E quando você, de repente, pensar em algo, suponha que seja um carro ou uma renda de 50 mil, 100 mil reais, 100 mil dólares por mês, qualquer valor que você imaginar. Então você pensa nisso, 10 mil dólares por mês, qualquer valor. Quando você pensar nisso, no momento que você não tem essas informações novas, esse novo paradigma da mecânica quântica, da física quântica, do todo, do colapso da função de onda, da prosperidade infinita. Quando você não tem essas informações, quando você pensa nisso e você ainda não tem também esta renda mensal, esta renda anual de 500 mil dólares por ano, 1 milhão de dólares por ano, 1 milhão, não importa a moeda aí no seu país. Então, se você pensa nisso enquanto você não tem, o seu subconsciente envia essas informações de, por exemplo, você não tem essas informações, você não tem esse dinheiro. Isso não é verdade. Então ele vai enviar esse tipo de informação para o seu subconsciente, para o seu consciente. É a parte que você pensa. Só que quando você coloca as novas informações, você muda o seu sentimento e é o sentimento
que colapsa a função de onda. Precisa ser pensamento e sentimento. A sua crença precisa ser muito forte. Você precisa acreditar. Sabe aquela questão de você tem que ter fé, aquele sentimento, aquela confiança, você realmente acredita? Então o sentimento muda. Aí quando você pensa em algo, eu quero uma BMW, uma Mercedes, um carro, um Tesla, qualquer carro que você quiser, ou uma renda tal, um relacionamento assim, uma namorada assim, uma esposa assim, um marido assim, e qualquer coisa que você queira, quando você pensar, você pode olhar assim e dizer, eu não estou vendo isso, eu não estou vendo agora na minha conta bancária, mas eu sinto que eu tenho isso na minha vida. Eu sinto que isso é meu, eu sinto que eu mereço e ponto final. O seu sentimento mudou, a sua frequência mudou, o seu campo eletromagnético mudou porque você passa a sentir isso. A sua confiança muda totalmente da água para o vinho e você confia nisso. Aí o que que acontece? Você criou a sua realidade nesse momento. Você colapsou a função de onda, segundo a mecânica quântica, porque você é o observador, a observadora. E neste exato momento você está atraindo esta situação para a sua vida. Por isso que é muito importante você utilizar ferramentas de reprogramação do subconsciente. E eu tenho essa ferramenta, se você quiser saber mais sobre ela, é só olhar na descrição desse vídeo que tem mais informações. Agora tem uma forma também de você utilizar isso, o que a gente está dizendo aqui, você conseguir mudar o seu subconsciente, que é quando você for dormir. Quando você for dormir, utilizando a ressonância mental é muito melhor porque você só aperta o play. Então as informações vão entrar no seu subconsciente porque a ressonância mental vai colocar as informações, quer você queira ou não. Você está dormindo e as informações estão entrando no seu subconsciente. É só você apertar o play na hora de dormir e acordar, vai estar lá funcionando, você desliga na hora que acordar. Pode demorar um minutinho ali, mas na hora que acordar você pode desligar também. Só que você também pode fazer uma autossugestão, como vários artistas que eu já vi ensinando isso, vários atores, grandes empresários, escritores, fazendo o seguinte, na hora de dormir, você simplesmente escreve uma frase, a frase que você quiser, por exemplo, eu tenho uma renda de 100 mil reais, eu tenho uma renda de 100 mil dólares. Você vai lá e fez, e aí escreve no final, gratidão. E na hora de dormir, você simplesmente vai fazer essa autossugestão. Não é eu gostaria de ter, não. É eu tenho isso. Eu sou tal pessoa. Eu tenho. Eu agradeço. Ponto. Aí na hora de dormir você vai fazendo isso naquele momento que você está com sono, sabe aquele momento que você está quase dormindo? Aí você pode pronunciar isso ou você pode só pensar e vai fazendo isso. Aí só que você repita isso vários dias até você conseguir. Não importa, aí você tem que ter persistência e paciência. Vai repetindo, repetindo, porque você vai reprogramar o seu subconsciente assim. Agora eu acho que foi aqui bastante informações sobre esse assunto. Se você quiser saber mais, é só se inscrever no meu canal. E se quiser saber mais sobre a ressonância mental ou quiser falar comigo também, tem o meu contato aqui, tem o meu número de telefone, o WhatsApp. É só falar aqui na descrição do vídeo. Tudo bem? Gratidão por sua presença e até o próximo vídeo.